Gente, pelo amor de Deus. Deixa eu ver se o povo volta aí, viu? Pra poder explicar o que aconteceu. Gente, vocês não fazem ideia do que aconteceu agora. Eu tô aqui tentando entender até agora que o Instagram pausou o vídeo ou descartou o vídeo porque disse que estava indo contra as diretrizes do Instagram por causa de nudez e não sei o que sexual. O que eu tô falando aqui de nudez e de sexo, pelo amor de Deus? E não entendi nada, não entendi nada. Coisa de branco, querendo... Não está ouvindo? Ai, meu Deus. Tá dando pra ouvir? Alguém tá ouvindo? Sinaliza aí que Mima disse que não tá ouvindo. Alguém me diz aí se tá ouvindo. Gente, alguém me fala se tá ouvindo aí, porque... Ah, pronto. Marcele tá ouvindo, Anta. O povo tá dizendo que tá ouvindo, Mima. Então, a live foi parada, foi encerrada, porque o Instagram disse que eu estava falando sobre nudez e sexo. Logo eu, tão santinha. Ai, menino, só rindo, viu? Eu não sou santa, não. Mas aqui eu sei que o assunto não é esse. Entendeu? Então, eu não consegui entender até agora. Será que é meu decote? Deixa eu suspender um pouquinho o vestido assim, né? De repente é isso. Não entendi nada, mas vamos lá. Então, deixa eu voltar tudo de novo. Não vou cantar a música de novo, senão a gente vai perder tempo. Mas a live de hoje é nem classe, nem gênero, raça primeiro. Não é isso? É sobre isso. E eu estava falando que a esquerda é quem fala sobre essas questões de opressão, de homofobia e de machismo, e fala até de racismo, mas, como eles mesmos dizem, de uma forma interseccional, com recorte, né? Com recorte. É classe com recorte de gênero, de raça, né? Mas a gente precisa entender que o nosso problema não é de homofobia, não é de machismo, não é de gênero e nem é de classe, né? E eu tava falando também que a direita nega que exista esses tipos de opressão. O que eu tô querendo dizer? Manu, mulher não sofre, LGBT não sofre, pobre não sofre, não é isso que eu tô querendo dizer. O que eu tô querendo dizer é que os nossos problemas, ele está atrelado à raça, sabe? E nem direita nem esquerda foca nisso, porque nem direita e nem esquerda está, como é que eu posso dizer, interessados na nossa liberdade. Eles não estão interessados que nós tenhamos consciência de que o nosso problema é de raça, sabe? E o nosso problema é de raça. O nosso problema não é nem de classe e nem de gênero. Aí a gente precisa entender por que o LGBT sofre, por que a mulher sofre e por que nós pretos não podemos focar nessa luta. Veja bem, em África, na África tradicional, não existiam esse tipo de questão. Esses problemas de opressão é de branco, sabe? Foi a Europa que trouxe esses recortes e essas fragmentações. E a fragmentação não tem outro motivo senão dividir. Não é isso? É a arte da guerra. Não é isso? Dividir para governar não tem erro. Né? Quem já leu a carta de Lynch sabe que quando se divide, né, é isso que o branco faz. Ele divide porque é assim que eles nos fragmentam. Então, quando ele faz essas intersecções, né? Diz que o problema é de classe com intersecções de raça, de gênero. Ele não foca no problema central, entendeu? Porque a gente pode entender que o LGBT sofre, que a mulher sofre, mas o LGBT e a mulher negra sofrem muito mais. Mas então, porque a mulher sofre mais do que o homem? Não. Vou continuar batendo. O nosso problema é de raça.
O nosso problema não é de classe e nem é de gênero. Tem uma entrevista com Carlos Mu, lá na livraria Nandiala, no Facebook, entrevista de quase 3 horas, se eu não me engano. Eu já postei um resumo aqui no Instagram, se vocês procurarem tem aí a foto de Carlos Mu e o resumo da entrevista. Mas uma das coisas que eu nunca vou me esquecer, ele dizendo que nós, pretos, somos levados a nos distrair com as lutas de classe, de gênero, para não focar na nossa luta, sabe? E aí a direita vai dizer que esse negócio não existe, que nós somos todos iguais. E a esquerda vai dizer que quem luta por raça primeiro é sectário, é identitarista. Eu ouvia isso desde quando eu era de esquerda, quando eu falava de racismo. O próprio feminicídio é muito mais com a mulher negra do que branco. Justamente isso que a gente vai falar hoje. Então, quando eu era de esquerda e que eu falava sobre racismo, eu perdi assim uns 10, 15 amigos num dia. E muitos deles, amigos não, seguidores do Facebook, que tinha muitos seguidores de esquerda. E esses seguidores sempre diziam que isso era identitarismo. Que nossa luta não é essa. Primeiro a gente resolve o nosso problema de classe, e depois a gente vai resolver os problemas identitários. Olha que sacada do branco, né? Primeiro você luta pela gente, depois você luta por vocês, rebanho de besta. Pense aí que situação, sabe? E o homem preto morre mais que a mulher preta e a mulher branca. A gente vai falar sobre isso. Quando você percebe todas as guerras que houve nas diásporas, quem já assistiu Destacamento Blood vê muita fala de Chadwick Boseman sobre isso. Quando ele diz que... Aliás, isso vem já no começo do filme dizendo que os negros americanos lutaram as guerras dos brancos, inclusive a guerra do Vietnã, com a promessa de que eles seriam libertos, que eles teriam vantagens, né, dentro dessa estrutura, se eles lutassem. E aí foi o preto emocionado lutar e nunca teve liberdade nenhuma. O brasileiro também, o preto no Brasil, brasileiro uma porra. O preto do Brasil, o africano no Brasil, foi lutar na Guerra do Paraguai com a mesma promessa e não adiantou nada. Então, historicamente, o branco vem fazendo com que a gente lute as lutas deles para poder se distrair e não lutar pela nossa, porque a nossa é contra eles. Sabe? Eles sabem que a nossa é para tirar o pé deles de cima do nosso pescoço. Então eles não são bestas, né? Então a questão é essa. Quando você vai olhar de forma séria para a questão racial, você vai ver que não existe recorte de gênero, de classe. Quem tá tomando, ó, vixe, vou parar para estar não acabar. Quem tá tomando somos nós. Repare. Quando você vê que o feminicídio é muito maior com a mulher negra do que com a mulher branca, a gente tem um problema de gênero aí? Não. Nosso problema é de raça. Se é a preta que tá morrendo mais, o nosso problema é de raça. Vocês estão rindo, né, Mima? Mas Zoraia, mas é mesmo, porque vocês sabem que eu sou desbocada mesmo e o Instagram já me deu uma chamada, então eu tenho que vigiar. Então, e aí a gente vê a questão do LGBT, a mesma coisa. Quais são os LGBTs que mais morrem, né, que mais sofrem? São os pretos, gente. Pode assistir, já assistiram a série Pose? Muito boa, muito boa. Eu não vou explicar exatamente como é a série para vocês não pegarem o spoiler aí. Mas, quando você assiste Pose, você percebe que a maioria dos LGBTs que vão pra rua, que sofrem preconceito maior por ser travesti ou por ser trans, são as pretas. Entendeu? Inclusive, muito branco pagando para viver com elas, mas tudo na surdina.
e vivendo como donos. Se você olhar a postura do branco que vive com LGBT na surdina, ele se acha dono porque é ele que banca. Preste atenção nisso. Então, nosso problema não é por ser gay, é por ser um gay preto. Eu assisti uma vez uma entrevista de Tami Miranda com aquele pastor, não sei o que, Duarte, que eu não suporto aquele homem. Cláudio Duarte, que ele é muito engraçadinho. E aí ele falando com Tami que ele respeita o fato dele ser trans, mas que ele sabe que Deus não ama o que ele faz, mas ama ele, o ama, né? E ele concordando com o pastor, eu fiquei assim, gente, ele tá concordando com o pastor? E ele concordando, por que ele estava concordando? Porque ele é branco, ele tem privilégios, ele não vai sofrer as violências que um LGBT preto, trans, sofre nunca. Sabe? Por isso que ele estava concordando com o pastor. Sabe? Por isso que os dois se abraçaram. Se fosse um LGBT preto, ele estava chamando de demônio, dizendo que estava com demônio no corpo. Mas como é branco, então houve ali uma concessão entre os dois, sabe? Porque a mulher trans e o homem trans, eles passam por tanta violência. Por mais que se faça piada com Tami na internet, essa piada não o atinge de forma a oprimir, não atinge de forma a violentar. Ao contrário da violência que vai para o LGBT preto. Esse LGBT preto é que é violentado na rua, que apanha, que é morto. Entendeu? Então a gente precisa entender isso. Mas quando eu falo, Mima, da questão da cor, é que um LGBT preto, mesmo artista, ele vai sofrer a mesma opressão, porque o racismo, ele não respeita classe, não respeita título, não respeita porra nenhuma. Entendeu? Então, são essas coisas. Oi, Alessandra. São essas coisas que a gente precisa entender. O nosso problema é de raça. Sabe? É o LGBT preto que tá morrendo. É a mulher preta que tá morrendo. A gente vai falar do homem preto mais pra cá. Porque eu tô falando isso por causa da questão do identitarismo. E por causa da questão de intersecção. Né? Que dizem, eu sou antirracista com recorte de gênero e classe. Né? Ou eu sou de esquerda com recorte de gênero e raça. Eu já vi muita gente falar assim. Mas não é recorte. Nós sofremos como povo, gente. Nós não sofremos como mulher, LGBT e pobre. Nós sofremos como povo. Se você for disputar espaço numa vaga de emprego com um pobre branco que tenha um currículo assim, menos enxertado, menos cheio do que o seu. Se tiver, por exemplo, pós-graduação, e esse branco, oi Eládia, esse branco só tiver, eu falo muito difícil, é sério, eu tento falar tão fácil assim, tão didático. Se ele tiver só a graduação e você tiver pós-graduação, ele é que vai entrar na vaga, porque a imagem dele vende, a imagem dele é que é socialmente aceita, sabe? Então, eu tenho amigos que são da mesma favela que eu, da mesma comunidade que eu, que é branco, e que a polícia nunca vai parar numa blitz, entendeu? Spoiler é quando você dá o resumo do filme, sabe? Quando você conta o filme. Aí não pode contar, porque senão você vai chegar lá e vai assistir e não vai conseguir. Já vai saber o filme, entendeu? Chegou Lu. Então, aí é disso que a gente tá falando. Desse tipo de opressão, sabe? A mesma coisa acontece quando o preto é rico. Eu gosto muito de contar aquela... Eu não sei se é uma piada
mas eu ouvi e fiquei com isso na cabeça porque é isso que realmente acontece. Onde um preto vai morar num condomínio de rico e o vizinho branco não suporta o fato dele estar lá e ele diz assim, ele escreve no muro, picha no muro do preto assim: aqui mora um preto. Aí o preto vai lá e escreve embaixo: um preto rico. E aí o branco vai lá e responde embaixo: mas é preto. Sabe? É aquela história que eu falei pra vocês de Raízes, que quando o Lincoln assinou lá para os pretos ficarem livres, o branco disse: eu nunca vou ver um negro como meu igual. Sabe? Ele pode fingir que te tolera, que te suporta, mas na verdade ele tá ali retado porque você mora no mesmo lugar que ele. E eu quero que eles poquem, porque mesmo que eu fique rica, eu não quero morar num condomínio, que eu não vou dar dinheiro a branco. E a gente precisa entender isso também. Que a gente precisa parar de querer se juntar com eles, sabe? Querer viver a vida deles. Querer estar onde eles estão para poder dizer eles vão ter que me engolir. Eu quero que eles morram, que eles faleçam, sabe? É como o Malcolm X diz, eu nem... não é suponho não. Nem levo em consideração o branco no meu discurso. O meu discurso é por amor ao preto. Então a nossa luta é pelo nosso povo. A gente não tá nem aí com a opinião deles. E é uma das coisas que eu sempre digo: pare de ficar botando notícia que não sei quem fez racismo com não sei quem. E que bote notícia de que um preto foi lá e deu um murro na cara de um racista. Porque se o racista faz, ele tem que ter a reação. Né? Que a gente vai ficar o tempo todo: oh, eu não aguento mais, eu não aguento mais. A gente dá poder ao branco de nos oprimir. A gente tá na hora de reagir, né não? Então, e aí vem, a gente falou do LGBT, da questão da mulher, estamos falando da questão de classe. Quantas vezes você vê artistas negros sendo atacados na internet? Quantas vezes você viu Maju? Quantas vezes você viu Thaís Araújo sendo atacada na internet, chamado de macaco e assim, e de outras tantas coisas? Quantas vezes você viu branco jogando banana no campo para Daniel Alves, para Neymar, né, para aquele, eu esqueci o nome dele, um goleiro que é grandão, que era do Grêmio, se eu não me engano, e que chamaram também. Ai, que bom que Gabi tá me assistindo. Beijo, Gabi. E aí, não é porque eles são ricos e famosos que eles estão livres de opressão. Eles também são oprimidos racialmente, eles também sofrem racismo, sabe? Então, é para entender que o nosso problema não é de classe, o nosso problema não é de gênero, sabe? Não é porque você é mulher, não é porque você é gay, não é porque você é pobre. É porque você é preto. A sua cor grita antes de você. Antes de você chegar em qualquer espaço, a sua cor chega, sabe? E a gente fica achando que não. A gente fica achando que se a gente ficar rico, que vai ser diferente, que a gente vai sofrer menos, né? Quantos depoimentos eu sei de pessoas que eu conheço que o vizinho não suporta porque é preto, tá morando lá no condomínio, sabe? A gente vê a nossa música aqui na Bahia. Vocês assistiram aquele documentário chamado Axé na Netflix? É bizarro. É bizarro porque é uma história preta contada por brancos da forma deles. E ali mostra como o axé está concentrado em cantores brancos. E não nos pretos que realmente fizeram axé. Porque o samba reggae, as bandas de percussão, tudo isso foi feito pelos pretos. A música era preta. Só que os empresários eram brancos, então começou-se a mudar as coisas. E hoje quem é que tem sucesso? Ivetinha, a Ota Leite, Saulo, tudo se apropriando da nossa cultura, falando de candomblé, falando de axé, falando de África, sabe? E a gente
dançando, não sei o quê. A questão, Mima, não é se você tem autoestima ou se não tem. Claro que a gente tem que ter autoestima por ser preto, se amar, se adorar. Mas a questão é como é o foco da nossa luta. A nossa luta tem que ser pelo nosso povo. A gente precisa entender isso. A gente precisa parar de ficar ruminando teorias feministas, teorias esquerdistas para respaldar, sabe, a nossa luta. Porque a nossa luta não pode ser respaldada por teoria branca. A gente está usando parâmetros brancos para falar daquilo que é nosso. Certo? E aí, voltando para Axé Music, e aí você vai ver no final, logo no finalzinho do vídeo, do documentário, alguns artistas dizendo que a música baiana, os músicos não se dão as mãos, não puxa o outro, sabe? Para o outro subir. Por que não puxa? Porque os brancos querem estar em cima e os pretos que se lascam lá embaixo. Márcia Short, gente, que voz maravilhosa. Márcia Short embalou tantos carnavais do tempo que eu era adolescente. Onde é que Márcia tá hoje? Uma mulher daquela, né? A única mulher preta que ainda tem alguma visibilidade é a Margareth Menezes, alguma. E aí foram dizendo que era uma categoria muito egoísta, cada um pensava em si. Todo mundo concordou. Carlinhos Brau, Márcio Vitor, até o sacana do Netinho, bolsonarista, falou. Mas Ivetinha disse que não via isso não. Eu amo os meus colegas. Não existe isso não. Claro, é a que mais ganha, é a que melhor mora. Sabe, é que tem a vida mais, que ganha mais com essa indústria, sabe, do axé. É ela. Ela vai ficar o tempo todo dizendo que não, que nada, que não é isso não. Pra ela é confortável. Isso é pra gente entender que, como Malcolm X disse, a gente precisa, a nossa salvação é a separação total dos brancos. A nossa salvação é a união total com os nossos, a lutar pelos nossos, focar nos nossos. Sabe? E a gente precisa entender isso em todos os âmbitos. A gente precisa pensar preto. A gente precisa se alimentar de coisas pretas. A gente precisa gastar com coisas pretas, porque a gente se embranquece demais. Tem aquela frase que diz que você é o que você se alimenta. E a gente se alimenta de branquice o tempo todo. Sabe? Você vai procurar coisas sobre vestido de noiva, você vai procurar num site branco. E aí você vai compartilhando coisas brancas, compartilhando ideias de Sócrates, de Platão, de não sei quem, de Nietzsche. Sabe? A gente não procura se alimentar de filósofos africanos. Sabe? Isso mesmo, Jo. Os pretos pelos pretos. Sabe? A gente precisa focar nisso, em tudo. Ah, eu preciso comprar roupa, eu vou procurar comprar numa pessoa preta. Eu quero compartilhar algo, eu compartilho de gente preta. Aí eu preciso empregar gente na minha loja, vou empregar gente preta. Eu lembro quando eu fui candidata, né, a deputada federal, e a gente estava na reunião de família, minha família é preta, e eu dizendo que se eu tivesse ganhado, que do motorista ao assessor, fotógrafo, seja lá quem tivesse lá, ia ser todo mundo preto. Aí meu irmão caçula disse assim: ah, não, a gente tem que escolher por capacidade técnica. Eu disse: pois eu vou escolher por capacidade técnica que seja preto. Porque tem muito preto aí retado que sabe fazer meio mundo de coisa, sabe? E a gente não contrata. Como é que pode, gente, o gabinete de uma pessoa preta cheio de branco? Isso é louco demais. A loja de uma pessoa preta, aí vai lá pro Black Money, tem que comprar de preto. Você compra numa loja de uma pessoa preta, e aí quando chega lá, quem te atende é branco, quem vai atender você no caixa também é branco, sabe? Então a gente precisa entender que é nós por nós. A loja de preto, os funcionários são pretos. Quem é que vai dar emprego aos nossos se não for a gente? Se os brancos nos olham de forma deturpada, com o olho deles,
Como é que a gente vai esquecer isso sobre eleições, Mima? É porque você não está me acompanhando no Face. Eu rompi com a esquerda e eu não quero conta com a eleição. Nem falo, nem nomeio. Não quero mais saber de política partidária. Hoje minha política é nacionalismo preto, é panafricanismo. Meu foco hoje é nisso. Isso mesmo, não acredito mais nesse sistema. Esse sistema aí, pra mim, não existe mais, porque não nos serve. Não vai mudar em nada. Vai mudar a vida de uma pessoa. Mas a estrutura continuará a mesma, oprimindo, violentando e matando os nossos. Né? É isso mesmo, é um processo, a gente vai mudando, vai mudando, vai mudando, e isso é que é bom. O bom é quando a gente se abre para entender a problemática do racismo e a gente começa a mudar a nossa cabeça, porque a minha também não foi mudada de uma hora para outra, não. Né? Aí a gente vai aqui focar agora a questão dos pretos. Porque veja bem, eu já tive muito problema com feminista no meu Facebook, justamente por causa dessa questão de falar de que a nossa luta não é de gênero, né? E que o feminismo ajuda a demonizar o homem preto. Que o feminismo ajuda o sistema branco a violentar o homem preto sem que a gente reclame. Ah, mas isso é mentira, que não sei o quê, porque os homens... Gente, quando você diz que a mulher preta é a base da pirâmide e que o homem preto tem privilégio, isso é a maior arma que a gente dá pro branco. Que privilégio que o homem preto tem, gente? Qual o privilégio que o homem preto tem? Eu tenho 2 filhos pretos. Eu morro de medo. Eu fico assim, esperando o Matheus chegar do trabalho e me dar notícia de como é que ele tá. Sabe? Meu filho já foi levado pela polícia com 15 anos de idade. Como é que eu vou ter paz achando que meu filho tem algum tipo de privilégio? Não tem privilégio nenhum. Ao mesmo tempo que as mulheres pretas são as que mais morrem com casos de feminicídio, e olhe lá que não se é divulgado quem são esses homens. Porque muitos desses homens são brancos. Porque, infelizmente, o nosso povo ainda ama o branco. Entendeu? Mas ninguém divulga. Quando é preto, porque fez, porque aconteceu, porque matou, porque... Sabe? Repare no caso de jogador de futebol. Ou de pessoas famosas. De pessoas famosas que matam mãe, que matam a esposa, que matam filho. Ninguém fala quando é branco. Dá aquela notícia, aconteceu e tal, e depois esquece. Mas quando é preto, tem que ficar batendo. Batendo. E aquele preto vira a cara da raça. Sabe? E aí a gente vê mulher branca como essa Luísa Nunes do Instagram dizendo que a gente tem medo do preto porque são eles que mais cometem crimes. A gente vive numa sociedade que quem comete crime todo dia é o branco. Ninguém diz nada, sabe? Aí quando chegou na época do Dia dos Pais, foram comparar Tami Miranda com o goleiro Bruno. Dia dos Pais, ele não matou o filho, matou a mãe, né? Mas foram comparar. E aí eu me retei. Por que fizeram aquilo com ele? Porque ele é preto. Porque ninguém se lembra de Alexandre Nardoni que pegou a filha, arrumou lá de cima do prédio, embaixo, com a esposa, né? Aí fica Bruno com a cara da raça, o homem preto violento. E Alexandre Nardoni, o bonitinho, que cometeu um erro, mas ninguém vai se lembrar. Então o branco, ele não expõe os seus erros. Ele não fica batendo de manhã, de tarde, de noite nos seus erros, mas a gente fica ajudando o sistema a bater nos nossos. Sabe? Quando entra na estatística, para entrar tem que ser culpado. E esse sistema condena o preto. Claro! Gente, tem coisa mais fácil de entender isso do que a relação da questão das drogas. Quando aquele menino foi espancado no Santo Antônio Além do Carmo, aqui, na época da eleição,
E eu fiz um vídeo sobre isso. O menino foi espancado pela polícia. Uma mulher grávida negra foi se meter. A polícia bateu na mulher grávida também. Agora, vê se no dia que Fábio Assunção, que eu não tenho nada contra ele, e eu quero bem porque ele fique bem, mas a minha luta é pelos meus. Você vê, Fábio Assunção tava lá morrendo, se acabando, fazendo, chutando, fazendo, acontecendo, cheio de droga. A polícia levou ele pro hospital. Se fosse seu filho preto, ele já estava morto. No mínimo preso. Sabe? Os nossos são a maioria dos encarcerados. Quer dizer, Fábio Assunção, Casa Grande, recebeu a comoção de todo o país. Brancos e pretos também. Mas quando o usuário de droga é preto, a polícia leva como traficante ou mata, e a comunidade toda lincha. Ali, descarado, quem mandou usar droga, quem mandou fazer isso, quem mandou fazer aquilo. Então nós somos um povo que exatamente é visto como um bandido, né, Sheila? É visto como um bandido. E aí nós somos um povo que a gente aprendeu a pensar com a cabeça do branco. Então quando a gente vê a polícia violentando um dos nossos, em vez de defender, em vez de chorar, a gente vai também malhar, dizer que ele tá assim porque ele quis, porque ele não quis trabalhar, porque ele não quis estudar. Como se a gente não entendesse que todo esse sistema foi feito para que os nossos fossem encarcerados e mortos. Sabe? Quando você assiste Pantera Negra, tem uma das falas que um Jobo, né? Que era o irmão do T'Chaka, que era o primeiro Pantera Negra. O primeiro não, o primeiro do filme, né? Ele diz que o nosso povo está encarcerado, sabe? Nos Estados Unidos. E que eles são armados, são drogados para poder viver esse ciclo mesmo. Sabe de onde vem a droga? O dono da droga, o dono do helicóptero com 450 quilos de cocaína era preto. A gente não tem poder para isso. A gente não tem poder para isso. Sabe? E é isso que a gente não entendeu ainda. Deixa eu olhar aqui a hora, que tá quase na hora pra gente não se perder, né? E a gente fica malhando os nossos como se a culpa realmente fosse nossa. E não desse sistema, porque é aquela coisa, né? Como o Tayo diz lá na Dissecando o Racismo. Eles criam uma doença e depois eles vendem a vacina, né? Eles são os traficantes, eles que trazem a droga de fora, eles que mandam distribuir na favela. E depois eles mesmo fazem lei para matar os meninos da favela como traficantes. Pensa aí que sistema engendrado para beneficiar eles. Eles lucram, eles ganham dinheiro, depois eles mesmos nos encarceram e matam. E sempre vai ter aquele outro que vai fazer o trabalho sujo para eles. E que vai ser encarcerado e vai ser morto. Sabe? Então o nosso problema é de povo. O nosso problema não é de classe nem é de gênero. Sabe? Vai ser sempre os nossos que vão sofrer a violência racial. Porque o filhinho de papai vai poder ficar cheirando a cocaína dele lá na cobertura pro resto da vida. Ninguém vai dizer nada a ele. Ele pode passar com a mochila com 30 quilos de cocaína que ninguém vai dizer nada a ele. Agora, se um dos nossos passar com um cheiro de maconha, ele já vai ser preso. Isso quando a polícia não implanta a porra da maconha pra dizer que ele tava traficando. Entendeu? Claro, o dinheiro das drogas volta pra mão deles porque o lucro é deles. O lucro de tudo nisso aí é deles. Sempre. Sempre. Sabe? E a gente é que não enxergou isso ainda. A gente luta contra a gente mesmo. Sabe? Então, uma coisa interessante que eu tava assistindo foi no Papo de Blackflix, no domingo. Não foi esse domingo não, no outro. Lá no Dissecando o Racismo, foi a Lígia Costa falando sobre a questão de O.J. Simpson. E a maioria do júri, eu assisti no da Netflix, né? Não assisti da Blackflix ainda. A maioria do júri era negro. E quando uma delas foi entrevistada, perguntou se... Olha, Mima, você é demais, viu? Perguntou se
Se a júri votou pela inocência de O.J. Simpson, porque ela achava que ele era inocente ou porque ele era preto. E ela disse que ela votou porque ele era preto. Que ela votou para ele ser inocentado porque ele era preto. Porque eles estão tão acostumados a ser violentados. O sistema sempre violenta os pretos. Sempre prende, sempre mata, sempre defende os brancos. Por que no momento que ela teve a oportunidade de defender um preto, ela não ia fazer? Isso é consciência de raça. Sabe? Você não tem que ter consciência de classe, não. Você tem que ter consciência de raça. Você tem que ter sangue no olho para defender os seus. Sabe? Você tem que ter sangue no olho para defender os seus. E a gente precisa entender também quem são os nossos também, viu? Porque muita gente vai lutar contra os nossos e vai lutar a favor dos brancos. É o caso da sua candidata a prefeita, Mima. Eu jamais, nunca vou votar no policial. Nunca! Nunca votaria no policial. Sabe? Eu moro num lugar tranquilíssimo. Esse lugar aqui, sabe? Eu já esqueci até porta aberta. O dia que eu não dormi foi o dia que a polícia deu uma batida aqui procurando não sei quem foi. E invadiu 3 casas, inclusive a minha. Entendeu? Aí, quem é você? Eu não uso droga. Eu sou professora, todo mundo me conhece na comunidade. Eu trabalho, entendeu? E eu passei por isso. Entendeu? Eu passei por isso. Eu embolo sua mente, né, Mima? É porque, primeiro, Mima, a gente precisa entender uma coisa. Um branco que está dentro do sistema, ele não vai servir ao preto. O sistema político partidário é branco. Quem foi que escolheu a candidata foi um branco. Para servir a quem? A ele. Ele não escolhe à toa. Ele não escolhe à toa. Ele escolheu porque ele sabia que aquela pessoa ia atender os seus interesses. Quando um preto entra porque o sistema sabe que aquele preto não apresenta ameaça para ele. Quem eram os capitães do mato? Era o preto que não apresentava ameaça para o branco. Muito pelo contrário, ele era contra os irmãos dele. Entendeu? É isso. E isso é uma preta a serviço dos brancos, infelizmente. E como eu penso como Django. Se tá a favor dos brancos, se quer lutar pelos brancos, que morra com eles lá. Eu sou assim, sabe? A gente precisa não fechar os olhos para esse tipo de coisa. Então, voltando à questão do feminismo, a gente precisa defender os homens pretos, sabe? Porque os homens pretos são aqueles que são a força da comunidade, sabe? Imagine uma mulher sozinha para criar seus filhos, ela sofre muito mais do que ela tem do marido dela do lado. E muitas vezes ela tá sozinha, porque tem essa pesquisa, né, que a maioria das mulheres que tomam conta de suas famílias são mulheres pretas, sozinhas e tal. Por quê? Porque a maioria dos nossos estão encarcerados ou mortos, sabe? Então nosso problema não é de gênero. A mulher não tá sozinha à toa, sabe? O nosso problema é de raça. A maioria dos nossos homens estão encarcerados ou mortos. Por isso que eles não estão aí sendo doutores, né? Porque eles dizem, tu não tá na faculdade, não estudou porque não quis, a gente tá estudando, não sei o quê. Apesar de que, pra mim, hoje, a academia não serve mais de nada, entendeu? A gente precisa pensar em como construir aquilo que é nosso, em como construir, eu sempre falo isso, como construir nossas escolas, nossas empresas, nossas organizações de todos os tipos, inclusive jurídicas, porque a gente precisa resolver os nossos próprios problemas. Porque quando o sistema branco julga um preto, ele julga com racismo, porque a lei é racista, a lei é branca, a lei foi feita para proteger o branco. Então, nenhum juiz vai proteger um preto. Entendeu? Um preto, ainda que seja inocente, ele vai ser tratado como bandido, certo? Enquanto o branco
até que se prove o contrário, é inocente. Não é isso? Eu lembro daquele caso do rapaz que foi espancado numa dessas manifestações, porque era preto com cabelo black, e ele dizendo, eu sou advogado, e a polícia não quis saber, bateu. Levou pra delegacia, só na delegacia, quando pegou os documentos, viu que o cara era advogado. Então você apanha primeiro e prova depois que você é advogado. Adianta o quê? A nossa luta, sabe, é de raça. E a gente precisa entender isso. A gente precisa parar de ficar contra os nossos, sabe? Ainda que a gente ache que ele tá errado, no mínimo, cala a boca. Diga nada não. Sabe por quê? A Globo passou o dia todo batendo em Robinho, acabando com a vida de Robinho como estuprador, mas não falou de Márcio Smelly, sabe? Então eles protegem os deles e a gente fica aqui, ó, linchando os nossos. A gente não aprende, sabe? Eles se aplaudem, eles dão voz pra eles e a gente dá pra eles também, sabe? É por isso que eu não compartilho no meu Facebook nenhum branco falando de racismo. Nenhum! Eu posso até gostar dessa pessoa. Eu não compartilho branco falando de racismo. Sabe por quê? Porque ele não sente. Quem sente somos nós, sabe? Ele vai falar de racismo ali ficando bonitinho, vai receber like porque uma pessoa desconstruída e tal. Depois ele vai continuar com os privilégiozinhos dele, bonitinho, ó. Sabe? E se ele falar de racismo, ele vai ter os aplausos de brancos e de pretos. Se você falar, você é raivosa, você é briguenta, você precisa de mais amor, você tem muito ódio no coração. Eu ouço isso todo dia. Seu discurso tem muito ódio. Teve um que me disse esses dias que me bloqueou porque meu discurso estava com gotículas de ódio. Eu disse, só tinha gotículas? Eu tenho que botar mais ódio nessa porra aí, viu? É comigo mesmo, sabe? Eu disse, eu tenho que botar mais ódio, porque só tem gotícula, eu tenho que botar mais. Porque o ódio que semeia são eles. O nosso ódio, no nosso discurso, nunca matou um branco. Nosso ódio nunca matou um branco. Agora o ódio deles nos violenta e nos mata todos os dias. E a gente fica nessa, sabe? De protegê-los. De ficar batendo palma pra... Como é o nome dela, menina? Eu até esqueci que eu não suporto aquela mulher. Jéssica Senra. Sabe? Que virou a antirracista. Tem uma raiva de antirracista. Que é muito fácil pra eles dizer que eles são antirracistas, né? Porque o antirracista é aquele que luta contra para que o racismo acabe. O racismo não vai acabar. Não vai acabar. O que a gente precisa, sabe? É de poder. Para botar banca. Sabe? E não adianta choro, parceiro. Que nesse jogo só ganha banqueiro. Só ganha quem tem poder. Sabe? Nesse jogo só ganha quem tem poder. Eu tava reassistindo Matrix. Naqueles dias que você não tem mais o que assistir, aí você fica passando o filme que você já assistiu. Aí eu tava assistindo e ficou em choque quando eu saí do PT. Eu fiquei, não, tá desgraça. Que não. Ai, viu, Mima? Deixa eu dizer a coisa pra você. Aí eu assisti no Matrix e ele tentou, veja bem, no primeiro Matrix ele tentou mudar o sistema por dentro. Ele entrou, olha só a analogia, ele entrou no cara, e eu achava isso quando era de esquerda, né, que você podia mudar o sistema por dentro, e ele foi e desfez o cara por dentro. Então, a ideia é que você muda o sistema por dentro. O que aconteceu no segundo? Ele tentou mudar o sistema por dentro, ele diz, ó, igual o preto que diz assim, eu vou empretecer o sistema, vou empretecer a política. Mas, na verdade, é ele que se embranquece e o sistema se fortalece. Sabe o que aconteceu? O cara se fortaleceu de uma forma que ele pôde se multiplicar. E é assim que o sistema faz. Você não vai empretecer o sistema. Você não vai mudar porra nenhuma. Você tem que se fortalecer. Sabe? Fortalecer os seus para você bater de frente. Para você ter poder de barganha. Eu já falei a vocês aqui do Doutor Estranho, né? Que fez isso. E aí eu tô falando de Matrix porque Neo, no final... ele tem esse poder, né? E aí ele vai negociar com o arquiteto.
Se eu posso destruir o cara, então se eu conseguir, acaba a guerra. Você fica aí na sua, eu fico na minha. O cara se incomodou porque ele tinha realmente poder. Entendeu? E aí acabou com a guerra. Então, o que a gente precisa fazer é ter poder de barganha para que eles nos respeitem. Porque deixar de ser racista, eles não vão. Entendeu? E a gente só faz isso quando a gente foca no que é nosso. Quando a gente foca na nossa raça. Sabe? Quando a gente para de querer se embranquecer, de querer estar com o branco, se integrando com o branco. Quando a gente para de defender pauta feminista, esquerdista, seja lá o que for. Sabe? E foi isso que eu escolhi, Mima. Eu escolhi não lutar mais do lado deles. Não lutar a luta deles, lutar a minha. Lutar a luta do meu povo. Sabe? Estou aprendendo, estou buscando fazer mais. Estou buscando criar um sistema de educação preto. Entendeu? Estou pensando coisas pretas para ajudar o meu povo. Esse é o meu objetivo hoje. Sabe? De forma menos egoísta possível. Pensando menos em mim possível. Porque o que adianta eu ter condição de viajar, de ganhar muito dinheiro, de ter uma vida boa e meu povo continuar morrendo e amanhã ou depois até eu mesmo rica morrendo. Sabe? Eu penso nisso. O que adianta você ter muita potência, você ter muito conhecimento, você ter muito dinheiro, se a gente vai continuar morrendo? Exatamente, Sheila, é isso. O que adianta a gente exigir respeito do branco? O que adianta a gente dizer, pare de nos matar? A gente tem que tomar, tem que dizer pra eles aqui, ó. Eu tenho poder e vocês vão parar mesmo e acabou. Sabe? Tem poder de reação, tem poder bélico, tem poder de conhecimento, tem poder de união, que não se faz isso sozinho. A gente precisa entender isso. A Revolução do Haiti tá aí pra isso. Os pretos se juntaram, enfrentou e acabou. Entendeu? É por isso que a gente vive essa escravização horrorosa até hoje. Porque a gente não fez revolução, não queimou todo mundo, não matou todo mundo. Mas a gente precisa voltar, sabe? Para os nossos, voltar para a nossa cultura, voltar para aquilo que é nosso, centrar naquilo que é nosso, com os nossos, com aqueles que querem construir coisas pretas, com aqueles que querem elevar a África, com aqueles que já se entendem como africano, sabe? Poder econômico, social, cultural, educacional, sabe? Isso mesmo, a gente precisa pegar tudo isso, como disse Malco, controlar a nossa economia, controlar a nossa política, controlar a nossa educação, nossa cultura. A gente tem que controlar aquilo que é nosso nas nossas mãos, inclusive a nossa espiritualidade, tirar da mão dos brancos, entendeu? Aí a gente vai ter poder, sabe? Aí sim, porque a gente vai pensar, ó, é raça primeiro. Meu dinheiro eu vou gastar com os meus. Meu poder de educar, eu vou gastar com os meus. Meu poder de fazer qualquer coisa que você saiba fazer muito bem, como o John Henry Clarke falou, né, no documentário, que tá na Blackflix e tá no canal Oxum. Tudo que você sabe fazer muito bem, faça para o seu povo. É isso. Pare de pensar branco. É raça primeiro. Primeiro o nosso povo. Primeiro a África. E os brancos se dêem conta deles mesmos. Tem uma frase de Malco que diz assim, né? Cuide do seu semelhante, deixe que os brancos cuidem de si. É mais ou menos isso aí. E é essa a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje. Obrigada pela audiência, por vocês que estão aqui. Eu quero que vocês compartilhem o vídeo, curtam Papo de Preto no YouTube, no Facebook, entendeu? Eu também não quero pai de santo branco, não. Misericórdia. Entendeu? O cabelo da minha tem crespo, mais crespo do que o meu. Eu gosto assim. Apesar de ser uma mulher filha de relação interracial. Mas eu escolhi que uma pessoa que me represente. Entendeu? Obrigado a todos. E até quinta-feira que vem. Viu? Beijos. Poder para o povo preto.